O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se sentar, irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos irmãos, ouvimos na palavra de Deus hoje, neste 27º domingo do tempo comum, nosso Senhor santificar a relação entre um homem e uma mulher. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, eleva o amor humano entre um homem e uma mulher à dignidade de sacramento. Primeiramente, vimos o matrimônio na primeira leitura no livro do Gênesis. E logo ali percebemos que o matrimônio nasceu por obra de Deus. A família é um projeto de Deus. Deus viu o homem só e disse: não é bom que o homem fique só. Vou lhe dar uma auxiliar para acompanhá-lo durante esta vida terrestre. E pôs Adão num sono profundo e de sua costela extraiu a sua mulher, sua auxiliar. Adão a chamou de Eva, que quer dizer mãe da humanidade. Adão, quando pela primeira vez viu a sua esposa, assim disse. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Vimos então que o casamento é da ordem da natureza. Desde o início, Deus criou o homem e a mulher e os destinou a viver a vocação familiar. Por isso a igreja tem
em grande valor a família. A instituição no mundo que mais defende a família é a igreja. E sempre foi nos ensinado, na história desta igreja, o valor da oração, das virtudes da fé, da esperança e da caridade para manter essa família unida. Pois a família que reza unida permanece unida. O homem é destinado a formar uma família. A mulher é destinada a formar uma família. E essa família tem como sustento Deus e sua palavra. São Paulo exorta em sua epístola: quando vocês forem se casar, não se casem como os pagãos, mas casem-se no Senhor. Aqueles que se casam no Senhor são aqueles que pedem a bênção de Deus antes da união marital. Aqueles que sabem, então, que o casamento é uma instituição sagrada, que foi estabelecido pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu o casamento e a família. Por isso a igreja, ela é expert em família. Somente seguindo a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, é que você poderá viver bem em família. No entanto, no mundo de hoje, temos dois tipos de família. A família que foi formada em Deus e que quer seguir o projeto de Deus, e a família meramente formada por traços humanos e que quer seguir o projeto do mundo. A família que quer seguir o projeto de Deus é a família que aprofunda o mistério de sua união na palavra de Deus. Sabe que ser pai, que ser mãe, que ser marido, que ser esposa é uma vocação, é um chamado, é uma eleição de Deus. E que a família está destinada a servir Deus na ordem da criação. Nascendo a família na ordem da criação, a família também tem essa participação no ato de Deus Criador de gerar novos membros. A igreja então nos ensina que a família, o matrimônio, está destinado para o bem dos cônjuges e a geração e a educação dos filhos. Primeiramente, o bem dos cônjuges. Mas o que é este bem dos cônjuges de acordo com a palavra de Deus? É que os cônjuges possam viver no casamento aquele chamado primeiro que eles receberam no batismo, que é de ser filhos de Deus e de viver uma vida santa diante de Deus. O casamento não pode ser um lugar de pecado. Os cônjuges não podem fazer do seu lar um lugar de pecado. Mas os cônjuges devem santificar o seu lar. O marido deve santificar a sua esposa, a esposa deve santificar o seu marido. Cada um deve buscar os bens espirituais do outro. Sobretudo, a participação nos sacramentos. A família deve vir à igreja, à Santa Missa, todos os domingos. O marido e a esposa devem vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para receber os sacramentos, a Eucaristia, a comunhão, a penitência. Uma vez que eles receberam o sacramento do matrimônio, uma vez que a união deles foi elevada à dignidade sacramental, eles devem então frequentar a casa de Deus para receber os sacramentos, para serem santificados por Deus e levar esta santificação para o lar. Segundo, a família deve rezar em casa.
Cada família deve ter um altar dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, à Santíssima Virgem, ao santo de devoção. E a família deve aprender a rezar, a orar ali, os dois juntos. E aqui nesta capela de Nossa Senhora do Rosário, ao celebrarmos o segundo dia do tríduo de Nossa Senhora do Rosário, uma devoção que nos remete, sobretudo, a 1571, quando o Papa pediu que toda a igreja rezasse o rosário para que a igreja pudesse vencer as tropas dos otomanos, e venceu, por milagre de Deus, pela intercessão da Virgem, mesmo sendo uma batalha na qual a igreja possuía um número ínfimo de soldados comparado aos soldados inimigos, mas venceu por obra de Deus. De novo, a família que reza unida permanece unida. Os casais precisam rezar, precisam orar. É necessário que eles rezem o rosário todos os dias, ou pelo menos o Santo Terço todos os dias. Que eles leem juntos a palavra de Deus, que façam novenas juntos. Tem casal que não reza junto. Geralmente é mais a mulher que reza e o marido não reza nunca. É preciso que os dois rezem, que os dois orem, que os dois tenham vida de oração. Se a família quer ficar unida, se a família quer se entender, se um quer compreender a fraqueza do outro, se um quer ajudar o outro a crescer em santidade e virtude, é preciso que os dois tenham uma vida de oração. Sara e Tobias, no Antigo Testamento, são exemplos disso. Após o casamento de Sara e Tobias, antes de conceber o matrimônio no leito nupcial, foi Tobias, o marido, que tomou a iniciativa e disse a Sara: não vamos nos deitar como fazem os pagãos, vamos primeiro orar a Deus. E no livro de Tobias, capítulo 3, tem ali uma oração de bendição a Deus, de gratidão a Deus, que Tobias eleva a Deus, juntamente com sua esposa, Sara, na primeira noite de casamento. É preciso rezar, como diz Santo Afonso: quem reza se salva, quem não reza se perde. Já se perde nessa vida. Quantos casamentos falidos, quantos casamentos fraturados pela falta de oração. E se falta oração, falta fé, falta esperança, falta caridade, não tem amor verdadeiro. O casamento se torna um campo de batalha. Para os de fora, é um casal bem unido. Nas redes sociais, é um casal bem unido. Mas na prática, no dia a dia, é um ringue, uma batalha. Brigas e mais brigas, porque falta Deus, falta oração, falta fé, falta temor a Deus. É preciso então que o casal viva essa vida de oração, essa espiritualidade dentro do matrimônio. Terceiro, o diálogo, a conversa. Os casais quase não se conversam, não tem conversa, não tem diálogo entre eles. É cada um por si. E é preciso dialogar e conversar sobre a vida matrimonial, sobre as coisas de família. É preciso conversar sobre a vida dos filhos, sobre a educação dos filhos, como é que está sendo. É preciso conversar sobre as finanças, o modo de usar o dinheiro. É preciso conversar sobre o trabalho, o modo que vai prover a situação econômica da família. É preciso conversar sobre as amizades, sobre onde um vai, onde o outro vai. Porque muitos se casam, mas ainda tem vida de solteiros. Deixa a mulher na família em casa e sai pela noite, e sai pelo dia, e volta tantas horas da noite. Sendo que a família deve ser um lugar onde o marido deve permanecer, onde a mulher deve permanecer. Se casa para viver na rua, então não devia ter casado.
se casa para dar mais atenção aos amigos da rua e às amigas da rua, não devia ter casado. Se não suporta estar com a esposa, se não suporta estar com o marido, se um não gosta de estar ao lado do outro, mas que casamento é este? Que projeto de vida a dois é este? Ou seja, o homem, quando se casou, ele sacrificou a sua vida de mundo. Ele morreu para o mundo. Ele deve viver a vida da família. Ali está a sua vocação. Ali está o seu dever de homem. Cuidar de sua esposa, cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos, cuidar de sua casa, protegê-los. Não se trata apenas de dar alimento, dar roupa, pagar contas. É mais do que isso. É de estar verdadeiramente presente, conversando, dialogando com atenção, olhando no olho do outro e vendo quais são as necessidades e no que pode mudar para melhorar a vida a dois. Similarmente, também a mulher deve dedicar-se ao seu marido, dedicar-se aos seus filhos. Ela renunciou, morreu para o mundo e agora vai viver a vida do casamento, servindo a sua família. Quarto, é preciso então, já na época de namoro, começar a purificar das más amizades e, sobretudo, no casamento. O marido não pode ter uma amizade que poderá prejudicar a sua família ou a sua santidade. A mulher não poderá ter uma amizade que vai prejudicar a sua família ou a sua santidade, pois diz a palavra: as más amizades corrompem os bons costumes. Se você tem uma má amizade, essa má amizade vai corromper você, vai te influenciar. Vai te influenciar para o mal. Quantos maridos acabam largando a sua família, a sua esposa por outras aventuras fora do casamento? E quantas mulheres casadas também, enfim, começam a ter uma amiga, começa a falar do que acontece no casamento, a amiga começa a colocar um monte de coisa na cabeça dela e de repente ela já não quer mais o marido e pula fora. Mas amizades corrompem os bons costumes. É preciso cortar as más amizades. É preciso cortar pessoas que vão prejudicar a sua vida de casamento. É preciso tirar essas pessoas da sua vida de uma vez e viver a honestidade da tua vocação, em ser justo com a sua esposa, em ser justo com o seu marido. No Evangelho de hoje, pergunta a Jesus se é lícito o divórcio, se pode separar-se da mulher e arrumar outra. E Jesus sabiamente devolve esta pergunta com outra pergunta. Capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, versículo 3. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? E eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Quer dizer, Deus ordenou que o casamento é para sempre. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No entanto, Moisés permitiu a separação, e Jesus, no versículo 5, vai dizer: Moisés permitiu a separação por causa da dureza do vosso coração. O homem se separa de sua mulher e quer arrumar outra, ou vai atrás de outra, ou não se contenta com a que tem, ou fica de olho na alheia, devido à dureza do coração. Coração de pedra, coração sem Deus, coração que habita o demônio e leva ao adultério. E, no entanto, Jesus vai então
confirmar o que está na palavra de Deus no livro do Gênesis. No entanto, versículo 6, desde o começo, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O casamento, então, ele é indissolúvel para a vida toda. E o casamento é uno, quer dizer, o homem deverá ter uma única esposa e a esposa deverá ter um único homem. O casamento é uma unidade. Os dois serão uma só carne, uma só coisa, uma só realidade diante de Deus. Deus uniu vocês. Deus santificou vocês. Deus os chamou a esta união matrimonial. Você não está casado com esta pessoa por acaso. Não foi por acaso. Foi por obra de Deus. Deus te deu esta esposa. Deus te deu este esposo. Valorize a tua família. Santifique o teu lar. Veja que a tua felicidade está em viver plenamente a tua vida de família. A tua santificação está em santificar a sua família. Por isso que a família é projeto de Deus. É da família que vai surgir, que vão surgir outras famílias. É da família que vai surgir o sacerdote. É da família que vai surgir, amanhã, dia de votar, não é? Os políticos. É da família que vai surgir o médico, o engenheiro, o cozinheiro, o padeiro. Por isso que a família é a primeira célula da sociedade. E se você fazer a sua missão bem feita, teremos um homem digno na sociedade, teremos uma mulher digna na sociedade, seus filhos crescerão, se tornarão homens de Deus, mulheres de Deus, onde quer que eles estejam, na missão que Deus lhes confiar, na vocação que Deus lhes der, porque eles foram formados numa família cristã, num pai, numa mãe, que lhes ensinou a palavra de Deus e que lhes deu bom exemplo. Educar os filhos exige que o pai e a mãe eduque os seus filhos conforme a palavra de Deus, conforme o catecismo católico, com palavras e com testemunho, porque em vão anuncia a palavra de Deus aquele que a destrói com suas obras. Se você fala uma coisa aos seus filhos que eles devem fazer, mas você mesmo faz o contrário, mas que ensino é este que você está dando a eles, se você mesmo quebra o valor deste ensino pelo teu mau comportamento? Há duas famílias no mundo. A família que quer ser de Deus e a família que quer ser do mundo. A família que quer ser de Deus é da porta estreita, é da porta da oração, da penitência, do temor a Deus, de cumprir os mandamentos, mas de já ser feliz nessa terra para um dia ganhar a vida eterna. A família do mundo é da porta larga, da perdição, da destruição, da vergonha, da divisão, do divórcio, das brigas, das dificuldades. Que Deus, no dia de hoje, possa abençoar a sua família, possa te iluminar nessa Santa Missa, para que na Eucaristia, no corpo, sangue, alma e divindade que você vai receber, a sua família seja santificada. E que Deus te ilumine para que você viva plenamente
com alegria, fé e devoção a vocação que Ele te confiou. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, assim seja. Amém.